Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos por uma transformação total dentro dessa casa, dentro dessa família. Meu Deus, quebra agora todo tipo de influência, de maldade, de inveja, todo tipo de opressão, de peso, de fardo, da pessoa, meu Deus, que está sendo alvo de perseguição. Nós oramos agora para que o Senhor a livre de todo mal. Oramos também para que o Senhor fortaleça os desanimados, os que estão cansados, exaustos. Manda da tua força, do teu poder, da tua graça. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar, para nos salvar. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele ressuscitou. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Pedimos o perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que as Tuas misericórdias cerquem a nós e a nossa casa, como está escrito na Tua palavra, bondade e misericórdia, cercando a nossa vida constantemente, Pai, em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui com você nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra viva, uma palavra que certamente vai trazer transformação para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários exatamente assim que eu vou falar para você. Escreve assim: não posso perder a minha bênção. Escreve aí: não posso perder a minha bênção. Já já você vai entender o que significa isso. Antes disso, eu quero compartilhar um testemunho da Jerusa. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus e a você que tem orado por nós. Quero aqui com imensa gratidão ao Senhor deixar o meu testemunho. Fiz um ultrassom das mamas em outubro do ano passado e o exame apontou cistos e nódulos. Fiquei muito preocupada, mas continuei orando e confiando no Senhor, crendo que voltaria lá e não teria mais nada. Para a glória do Senhor, voltei e graças a Deus meu exame está normal. Obrigado, profeta, que o Senhor continue abençoando você e sua família. Deus é fiel. Jerusa, Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que me dá ânimo a permanecer firme dia após dia, servindo o Senhor, é porque eu sei que Ele está vivo. Ele é o Senhor. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em Lucas capítulo 15, verso 11, que diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eu vou ler só até aqui, poderia ir até o fim, mas eu vou ler só até aqui. Eu quero que você entenda que esse filho tinha tudo o que ele precisava. Esse filho tinha amor, esse filho tinha uma casa, esse filho tinha pão na mesa, comida,
abundante, pai dele provavelmente um empreendedor, onde tinha muitos empregados trabalhando para ele, e ele tinha uma vida boa. Um belo dia, esse jovem chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. E ele pega a parte dele, mesmo tendo tudo em casa, mesmo tendo uma vida feliz, mesmo tendo uma vida plena, uma vida abençoada, ele pegou o que pertencia a ele, o que era de direito dele, e a Bíblia diz que partiu, foi embora para uma terra distante. E nessa terra distante, ele gastou tudo. Gastou com boemia, com noitadas, com mulher, gastou de uma forma extravagante. Vai que o dinheiro acaba. O dinheiro foi embora e ele então teve que se alimentar. E ele não estava conseguindo emprego. Então ele foi trabalhar numa fazenda por comida. Cuidava dos porcos e comia a comida dos porcos. Nem salário ele tinha. Aí ele lembrou: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou me humilhar para ele. Nós temos que ter uma memória constante de como Deus tem nos abençoado, de como Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Saúde que Deus tem nos dado, paz que Deus tem nos dado, prosperidade que Deus tem nos dado, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, a nossa família, sua fidelidade, seu amor, respostas de oração, portas abertas, coisas que Deus trouxe crescimento na sua vida, que você sabe que não foi apenas o seu trabalho duro, foi a bênção de Deus, foi o favor do Senhor. E quando nós trazemos à memória, como diz lá em Lamentações capítulo 3, o que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que nos animar, nós temos que ficar felizes por tanta coisa boa que Deus ele opera, por tanta coisa boa que Deus tem mandado para a nossa vida. É que nós sempre temos eu posso dizer, uma falha muito grande de pensar que não está bom, de pensar que não é suficiente. Deus mimando esse filho, abençoando a vida desse rapaz perto do pai, ele trabalhando, o irmão trabalhando, o pai trabalhando e Deus abençoando a casa. Mas esse filho não reconheceu. Quantas vezes a gente não reconhece as bênçãos de Deus e começa a reclamar? Reclama do que não está bom, reclama de muito trabalho, reclama que está muito cansado, reclama de tantas coisas. Temos que ser mais gratos, temos que agradecer mais. Você tem que agradecer por você ter um trabalho, você tem que agradecer por você poder entrar num carro e ir para o seu trabalho, viajar com a sua família. Deus tem lhe abençoado, Deus tem derramado graça sobre a sua vida, Deus tem derramado favor sobre você. Tem coisas tão boas que Deus tem operado nas nossas vidas, coisas que nós nem imaginávamos que Ele tinha preparado e que estamos vivendo isso. Por isso, devemos ter cuidado, não só com os ataques de Satanás, mas com a nossa própria tolice. Porque o homem, a Bíblia diz que isso já vem lá de trás. No deserto, o povo murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés e teve consequência. Nós temos que nos arrepender de reclamar demais, nos arrepender de estar muitas vezes empurrando a vida, sabe? Empurrando em vez de celebrar, em vez de trabalhar alegremente, em vez de reconhecer as bênçãos de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das qualidades de Davi é que ele estava sempre exaltando a Deus. E ele estava sempre lembrando do que Deus fez na vida dele. Pessoas que tiram o foco de Deus daqui a pouco estão atacando umas às outras.
Pessoas que tiram o foco delas de Deus, daqui a pouco elas estão se degladiando entre elas. Tem que lembrar o que Deus fez na tua vida. Tem que lembrar o que Deus tem operado, o que Deus te deu. O que Deus te deu é bênção. O que Deus te deu está abençoado. O que Deus te deu tem o favor de Deus. O que Deus te deu tem sido também uma das, eu posso dizer, sentinelas de Deus na tua vida, porque o que Deus nos dá é guardado por Deus e sustentado por Deus. Adão e Eva não souberam o que fazer com isso, porque eles tinham um paraíso que era sustentado por Deus e eles não souberam lidar com isso. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, porque reclama, porque menospreza, sai dos lugares que Deus havia colocado. Olha o que aconteceu com o filho pródigo aqui. Se você olhar, ele saiu do lugar da bênção. Às vezes saímos do lugar da bênção. E hoje, o que eu mais peço a Deus, é que eu não quero sair da direção dele. Eu não quero sair do favor dele. Eu não quero me esquecer. Ele começou a passar dificuldade porque estava longe do projeto original de Deus, longe da vontade de Deus. Então, 1000 vezes, você fazer a vontade de Deus, você se entregar à vontade de Deus, do que você sair da vontade dele, do que você sair do propósito dele. O que nos sustenta é Deus, o que nos guarda é Deus, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar, que as pessoas sempre vão falar. Certo? Isso é uma coisa que eu aprendi. Você pode ser o mais justo, o mais correto, o mais íntegro. Você pode ser perfeito, que só tem um que é perfeito, que é Deus, mas tentar ser o máximo perfeito. Esses dias eu vi um empresário falando que ele é muito perfeccionista e ele tenta fazer tudo com tanta perfeição, mas que às vezes essa perfeição atrapalha ele. Por quê? Porque só Deus é perfeito, certo? Agora, você tentar fazer o seu melhor, mesmo assim, você vai ser ridicularizado, criticado, perseguido, vão apontar o dedo para você. Sabe, as pessoas são assim. E enquanto houver terra, enquanto o homem não ter o encontro com Cristo verdadeiramente, ele vai ser assim. Hoje nós vemos tantas pessoas, sabe, saindo da direção de Deus por pressão dos outros, saindo da direção de Deus, sabe, porque não se contentam com aquilo que tem, não se contentam com o que Deus deu, com a bênção que o Senhor colocou debaixo daquele lar. Nós precisamos reconhecer a bênção de Deus no nosso lar. Nós temos que reconhecer a bênção do Senhor nos sustentando, a bênção do Senhor, sabe, guiando a nossa vida. Eu creio que Deus fala. Você sabe, você que me acompanha aqui nas orações sabe que eu creio que Deus fala. E como eu creio que Deus fala, até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem operado grandes coisas na minha vida. É por isso que eu digo para você, fica aonde Deus disse para você ficar. Fique e comece a se alegrar aonde Deus quer que você esteja. Davi estava lá passando pelo vale da sombra da morte, estava dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, você não vê uma pessoa negativa, você não vê uma pessoa querendo, sabe, sair da presença de Deus. Eu não quero mais ser rei, eu não quero mais servir a ti, eu não quero mais esse propósito para minha vida. Você não vai ver Davi dizendo isso. Ao contrário, você vai ver ele exaltando, glorificando a Deus, você vai ver ele orando muito, você vai ver, sabe por quê? Porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos reclamar menos, muito menos, e celebrar mais, adorar mais. Tem bênçãos que nós estamos perdendo por reclamar demais. Tem bênçãos que estamos perdendo porque estamos falando negativamente das bênçãos de Deus na nossa vida. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Comece a celebrar isso. Comece a glorificar a Deus por isso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre.
eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também fazer um convite para você. Domingo agora nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Inclusive vamos ter um especial de Páscoa na igreja. 15 minutos antes do culto começar, nós vamos estar ungindo os doentes e vamos orar por eles. Se você está doente, ou conhece alguém doente, leva essa pessoa domingo. Eu mesmo estarei orando, certo? Eu mesmo estarei orando por cada doente. Eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Toda semana nós temos aula dentro da academia. Essa semana que vem agora nós vamos ter podcasts incríveis que nós vamos liberar para a academia. Já liberamos um quinta-feira, liberamos um ontem e vamos liberar outro terça-feira. E você vai ver como Deus vai abençoar você de uma forma sobrenatural, extraordinária e tremenda. Amém? Posso orar por você agora? Antes disso, eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilha com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para alguém. Compartilha com teus amigos, parentes, pessoas próximas de você. Compartilha essa oração com alguém. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. E coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás do terror da noite. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Quero invocar o nome de Jesus em teu favor, e eu quero que você grave a palavra retrocesso. Retrocesso. Eu ouvi uma vez essa palavra e essa palavra ficou dentro do meu coração. Quando você deixa a direção de Deus, você entra num retrocesso. Você entra num retrocesso. E as nossas decisões, elas não são só naturais, elas são espirituais também. Então não retroceda do lugar da bênção. Para de reclamar. Te alegra aonde Deus te colocou, para você não perder a tua bênção. Tem gente que diz, não, mas não se perde bênção. Perde sim. Perde bênção. Bênção se perde. Certo? Conquistas espirituais se perdem por más decisões. Então grava isso no seu coração. Tenha cuidado. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e eu peço o teu favor sobre a vida dela e sobre a sua casa. Tira, Pai, todo o fardo pesado que ela tem carregado, do aquilo, Pai, que quer tirá-la do teu propósito, que quer tirá-la do lugar da sua bênção. Oramos agora para que tudo aquilo que tem
sido enviado como um dardo, uma seta maligna contra ela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Guarda, Pai, a vida dessa pessoa, guarda a sua família, guarda, Senhor, os seus projetos. Senhor, que as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dessa pessoa sejam guardadas pelo Senhor, que nada saia da vida dela, que nada saia, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para ela, mas que o Senhor possa aumentar mais e mais aquilo que o Senhor tem dado e ela possa repartir aquilo que o Senhor tem colocado na vida dela. Oramos em nome de Jesus para que os atrapalhos saiam do caminho, para que as portas fechadas se abram, para que toda amarra espiritual seja cortada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora. Toda enfermidade, câncer, alergia, todo problema no sangue, nos rins, no fígado, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo agora. Toque, Pai, com o teu poder, toque com a tua graça e com o teu favor. E que essa família, Pai, que está orando junto comigo, seja visitada pelo teu poder agora, seja tocada pela tua graça, no nome de Jesus Cristo. Quebra, Pai, quebra todo tipo de amarra espiritual, desfaz todo tipo de laço do inimigo na vida dessa pessoa, tudo que é cilada, tudo que é armadilha, toda obra do caçador seja agora desfeita e nós declaramos que o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor está nos fortalecendo. Demônios estão caindo por terra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor. Tua mão de poder, teu favor está na nossa vida, Pai. Nos reveste da tua presença, nos reveste do teu ânimo, Pai. No nome de Jesus, que uma alegria sobrenatural entre na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. E, Senhor, abençoe essa família, abençoe os filhos, abençoe o casamento. Dá força para essa pessoa, dá uma visão maior das coisas para ela e que ela possa contemplar a tua glória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Dá sabedoria, Pai, a cada um de nós que estamos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe? Compartilhe agora essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas e que Deus te abençoe. Que a paz de Jesus Cristo guarde a tua vida, guarde a tua família. O Senhor é fiel. A sua benignidade dura para todo sempre. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.